Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Querido amigo, é um privilégio estar com você para mais um programa da série sobre profecia bíblica. Antes de prosseguirmos com o nosso estudo, eu quero expressar o meu apreço, o meu agradecimento àqueles que nos escrevem, nos encorajando a continuar com esse ministério. Muito obrigado. E vamos também orar antes de começarmos o estudo. Amado Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Colocamos este programa em tuas mãos, Senhor. Faça com que este estudo seja uma bênção para os nossos ouvintes. Senhor, oramos em especial por aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações. Oramos também por aqueles que ainda não te conhecem, que hoje seja o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, por favor, agora pegue a sua Bíblia. Vamos começar a estudar hoje sobre as duas vindas de Jesus Cristo. Todos os cristãos que leem e estudam a Bíblia creem que Jesus virá novamente. Mas nem todos os cristãos concordam sobre os detalhes de sua vinda. No entanto, este fato é tão indiscutível quanto a prova histórica de sua primeira vinda à Terra. O grande tema da Bíblia é que Jesus Cristo voltará à Terra uma segunda vez com todo o poder e glória. A importância que o próprio Deus atribui à doutrina do retorno de Cristo nas Escrituras é muito significativa. Muitas profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento se referem a esta vinda à Terra em glória e majestade para reinar. Vamos observar a primeira profecia bíblica a respeito da vinda de Cristo. Quase todos os estudiosos da Bíblia concordam que a primeira menção da profecia a respeito de Cristo e sua obra redentora está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler este versículo. Aqui Deus está falando para o diabo. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não tenho a intenção de fazer uma exposição completa deste versículo. Na verdade, não é uma profecia só, única, mas uma profecia composta com dupla referência. Esse versículo é a fonte de origem de toda a profecia, da qual flui uma crescente corrente de testemunho sobre o libertador prometido, que não é outro senão o próprio Senhor Jesus. A grande promessa sobre o Redentor é que ele deve ser da raça humana e, particularmente, da semente da mulher. Agora, para cumprir esta promessa, Jesus Cristo não poderia ser concebido por nenhum homem. Ele deveria nascer de uma virgem, e isso é precisamente o que Isaías profetizou mais de 3.000 anos depois desta profecia ter sido dada em Gênesis 3, versículo 15. Ouça agora o que diz Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Apesar da rejeição dos ateus e de concepções racionalistas, este versículo é uma profecia direta do nascimento virginal de Cristo. Se compreendo corretamente a Bíblia, este versículo apoia Gênesis 3,15. Este fato se estabelece em vista da menção da profecia de Isaías no Novo Testamento. Ouça agora o que diz Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto,
visto que não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Sabe, estas passagens provam que o nascimento de Cristo é o único cumprimento possível da profecia de Isaías e apoiam as palavras de Deus em Gênesis 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Observe a frase nascido de mulher. Este versículo em Gálatas dá testemunho da verdadeira humanidade de Jesus Cristo e define o método e a forma pela qual o Filho eterno seria encarnado. Não sendo parte do processo natural de uma concepção comum e sendo concebido no ventre de uma virgem pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, Cristo permaneceu livre do pecado, que afetou toda a raça humana que se seguiu à queda de Adão e Eva. Embora aqui em Gálatas, Paulo não esteja apresentando um argumento direto para o nascimento virginal, seu tema é um ponto fundamental. Se Cristo tivesse sido concebido por um pai humano, então ele seria cheio de pecado, como o resto da raça humana. Mas nós sabemos que Cristo não teve um pai humano e, portanto, não tinha pecado. O que eu quero destacar nesta profecia de Gênesis 3,15 é que Cristo ferirá a cabeça de Satanás. Observe o que o texto diz: E tu lhe ferirás o calcanhar. Já falamos que este versículo contém uma profecia composta, onde estão presentes a primeira e a segunda vinda de Cristo à terra. Quando Deus disse à serpente: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ele estava anunciando um longo período de luta que culminará com a derrota final de Satanás. A primeira vinda da semente da mulher resultaria nele ser ferido, isto é, Cristo sendo crucificado. Mas a ferida de Cristo na cruz, ou a morte de Cristo, não foi feita em um ponto vulnerável. Deus disse a Satanás: Tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Isaías 53, versículos 6 e 10. Cristo veio a primeira vez para completar o plano de redenção, mas ele virá uma segunda vez para completar a derrota final de Satanás e estabelecer o seu reino. Um calcanhar ferido pode ser curado, mas uma cabeça ferida implica na derrota completa. Uma derrota na qual não há recuperação. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos e está no céu à direita do Pai, esperando por esse momento do plano de Deus, em que ele voltará à terra e terminará o conflito. Em Romanos 16, versículo 20, Paulo escreveu: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Os esforços de Satanás contra os cristãos continuarão até Cristo voltar, tempo no qual a semente da mulher ferirá o diabo. Ao mesmo tempo em que esta declaração de Paulo refere-se à oposição de Satanás contra os cristãos em Roma, não há dúvida de que esta é uma alusão à profecia de Gênesis 3, versículo 15. As palavras em breve significam rapidamente, como em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 22, versículo 7, quando Jesus disse: Eis que venho sem demora. Isto simplesmente significa vir rapidamente, logo, sem demora. Portanto, a derrota de Satanás será feita rapidamente, de maneira repentina. Quando os 70 discípulos retornaram de sua missão, regozijando-se no poder de Cristo sobre os demônios, Jesus disse: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Lucas, capítulo 19, versículos de 12 a 14. Amigo, esta é a história do diabo do começo ao fim. Ele caiu subitamente de sua posição celestial como Lúcifer, um anjo criado, e sua queda final ao inferno será igualmente súbita quando Cristo voltar à terra. A origem e o destino de Satanás estão marcados por uma queda. Isso está registrado em uma passagem, em Isaías 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Assim vemos que o juízo de Satanás está especificado claramente na Bíblia, mas tenha em mente que está relacionado com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
O diabo não está no inferno agora e nunca esteve, mas um dia estará. A propósito, o método dado por Deus para o estudo da Bíblia é sugerido em um versículo da Bíblia, 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A obrigação de todo ministro de Deus é conhecer o que Deus requer dele. Ele deve manejar bem e corretamente a palavra. Um bom obreiro dará uma correta interpretação da palavra de Deus. Primeiro precisamos saber distinguir nas Escrituras o que se aplica diretamente aos judeus, aos gentios ou à Igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32 diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. E como a Bíblia tem uma mensagem para estes três grupos, aqueles que estudam e ensinam a Bíblia devem compreender que toda a Bíblia é para nós, mas nem toda a Bíblia fala sobre nós. O judeu, o gentil e a igreja, cada um tem a sua relação particular com Deus e devemos distinguir sua própria linha de profecia. É também essencial distinguir entre lei, graça e reino. Cada uma delas é uma dispensação diferente, caracterizada por princípios contrastantes. Quanto ao tempo, a primeira é passado, me refiro à dispensação da lei. A segunda, a dispensação da graça, é presente. E, em terceiro lugar, a dispensação do reino ainda está no futuro. O nosso Senhor Jesus tem uma relação direta com cada um destes três grupos. Em João, capítulo 1, versículo 17, lemos: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Romanos 10, 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei é Deus proibindo e castigando. A graça é Deus buscando e salvando. A lei condena o melhor dos homens, mas a graça justifica gratuitamente e livremente o pior deles. Sob o reinado pessoal de Cristo em sua segunda vinda à terra, tanto a lei quanto a graça serão evidenciadas. A lei foi expressamente dada a Israel, portanto, a sede do seu poder, do poder de Cristo durante o milênio, será em Jerusalém, e ele reinará eternamente sobre uma Israel restaurada e regenerada. Por outro lado, os salvos desta dispensação da graça formarão a igreja, o corpo de Cristo, e, portanto, está relacionada com ele. O Senhor Jesus disse claramente aos discípulos que seria desta maneira. Também devemos distinguir entre as duas vindas de Cristo. Quem lê o Antigo Testamento pela primeira vez pode não conseguir distinguir entre a primeira vinda de Cristo à Terra, em fraqueza e humilhação para sofrer e morrer, e sua segunda vinda, com poder soberano para governar como um rei glorioso. Os líderes religiosos nos dias de Cristo o rejeitaram, simplesmente porque eles não sabiam fazer essa distinção. Há também uma série de outras diferenças na Bíblia que devemos entender. Por exemplo, fé e obras. Nós devemos sempre saber distinguir entre fé e obras. Devemos diferenciar salvação e recompensas, entre a prática e a posição do cristão, entre as duas naturezas e as duas ressurreições do cristão. Devemos saber diferenciar claramente tudo isso, mas o que eu estou falando agora é que devemos saber a diferença entre Israel e a igreja, e entre as duas vindas de Cristo. A primeira para sofrer e morrer, e a segunda para reinar com justiça. Aqui temos um princípio de interpretação profética. Introduz-se um princípio que está ilustrado em Gênesis 3,15. O fator tempo na profecia é frequentemente ignorado. Quando Deus pronunciou sua profecia contra o diabo em Gênesis 3,15, ele não indicou que milhares de anos se passariam antes do Messias sofrer, ou que passariam 2000 anos entre os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Palavras ditas em um só fôlego e escritas em uma só frase podem conter eventos proféticos separados talvez por milhares de anos de seu cumprimento. As duas vindas de Cristo, a primeira para morrer pela redenção do homem e a segunda para reinar sobre a terra, estão descritas no Novo Testamento em duas palavras: sofrimento e glória. Após a ressurreição de nosso Senhor, ele encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, e seus corações sem fé os levaram a um espírito de frustração e tristeza. E Jesus disse em Lucas, capítulo 24, versículos 25 e 26. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Observe a ordem aqui. Os sofrimentos precedem a glória. A cruz deveria vir antes da coroa. Quando você lê o Antigo Testamento, parece que o sofrimento e a glória de Cristo apareceriam juntos, ou seja, ambos aconteceriam em uma só vinda de Cristo à Terra. No entanto, mais de 2000 anos se passaram desde o seu sofrimento, e Satanás ainda é o príncipe deste mundo, e os dias estão ficando cada vez piores. Como podemos ver, a Terra espera a vinda de Cristo em glória. O apóstolo Pedro escreveu sobre esta profecia composta em relação às duas vindas de Cristo em 1 Pedro 1, versículos 10 e 11, onde lemos: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Observe esta parte do versículo: os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aqui temos dois eventos, os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. E eles são como dois picos de uma montanha que, quando visto de uma distância, parecem estar juntos, mas aproximando eles estão separados por um amplo vale. Os profetas escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas nem sempre compreendiam tudo o que escreviam. Os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria foram temas dos profetas, mas os homens santos do passado nem sempre viram lapso de tempo entre as duas montanhas na profecia. Este período de tempo é a presente dispensação da graça, o período entre a cruz e a glória de Cristo. O próprio Senhor disse que os profetas não conheciam o fator tempo relacionado com as profecias escritas. Nas parábolas em Mateus 13, o nosso Senhor apresentou um quadro da força deste presente século. Em Mateus 13, 7, ele disse: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Não somente os profetas desconheciam o fator tempo entre as duas vindas de Cristo, mas também os anjos não distinguiam. Há passagens na palavra de Deus que mostram que os anjos também não têm conhecimento de tudo. Evidentemente, eles sabiam sobre a salvação dos perdidos, de acordo com Lucas 15, 12. Você se lembra de quando o anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Messias? Lemos isso em Lucas 1, começando com o versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa previsão nos leva de volta a Gênesis 3,15. A semente da mulher iria entrar neste mundo. Além do nome Jesus, que é uma tradução da palavra hebraica Joshua, que significa Jeová é o Salvador, o anúncio que Gabriel fez a Maria não continha nada sobre a salvação que Cristo iria trazer aos pecadores através de seu sofrimento e morte. Somente duas coisas são mencionadas: a grandeza de seu caráter e de seu reino na terra. A Cristo seria dada a soberania prometida nos tempos antigos, o Messias, rei, o descendente de Davi, de acordo com 2 Samuel 7, versículo 14, e Salmo 2, versículo 7. Neste anúncio do anjo, podemos ter a ideia de que o trono de nosso Senhor seria estabelecido em sua primeira vinda à terra. Mas, amigos, mais de 2000 anos já se passaram e nós podemos ver nesta passagem tanto o cumprimento imediato da profecia como o distante, isto é, as duas vindas do nosso Senhor Jesus. Em relação ao anúncio do anjo Gabriel, temos um comentário do Dr. J.C. Ryle, pastor em Liverpool. Isto é o que ele disse: vamos estar atentos para não espiritualizar o significado dessas palavras. A casa de Jacó não se refere a todos os cristãos. A frase o trono de Davi não significa o ofício de Salvador a todos os crentes gentios. Estas palavras receberão um cumprimento literal quando Jesus vier pela segunda vez e os judeus se converterem. A promessa de Gabriel é paralela à de Jeremias 39.
O reino ao qual ele se refere é o reino glorioso profetizado em Daniel 7:27, diante do qual todos os outros reinos serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Eu gosto da palavra deste homem que há muito tempo está no céu com o Senhor. Ele disse simplesmente que quando o anjo anunciou o nascimento de nosso Senhor, inclusive para os pastores, esta era uma profecia dupla, com um cumprimento próximo e outro distante. Em Lucas 2, versículos 10 e 11, lemos: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora vamos avançar para o versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O que você vê nestes versículos? Vemos anjos anunciando os dois picos da montanha desta grande profecia composta. Em um sentido, o anúncio destes anjos era antecipado. Não havia paz e não há paz nos dias de hoje. Eles disseram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas ainda não temos essa paz na terra. Esta é uma profecia que ainda não se cumpriu. Portanto, vemos que a Bíblia ensina sobre as duas vindas de Cristo à terra. Primeiro, ele veio para morrer na cruz e salvar os homens do pecado. Em segundo, ele retornará para estabelecer o seu reino milenar, para governar a terra com justiça. A primeira parte da profecia agora faz parte da história. Graças a Deus, Jesus veio e morreu na cruz, e assim tornou possível a redenção para toda a humanidade. E, assim como nosso Senhor veio da primeira vez para sofrer na cruz, ele certamente virá pela segunda vez para estabelecer o seu reino na terra. Enquanto aguardamos a sua segunda vinda, temos uma enorme responsabilidade de pregar a palavra de Deus a todas as nações. E é isso que procuramos fazer através deste programa, através desta emissora, levar até você a verdade da palavra de Deus. E amado, é possível que o Senhor venha para nos levar para o céu antes do nosso próximo programa. A gente nunca sabe, não há uma data específica, mas eu espero que você esteja pronto para isso. Se você ainda não é salvo, creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.